Fala a verdade. O que você aprendeu na faculdade quando cursou licenciatura? É com você mesmo que eu estou falando. Você professor, você professora. A gente entra na faculdade talvez numa expectativa de que a gente vai aprender exatamente, né, indo um pouco mais a fundo, mas exatamente aquilo que a gente vai ensinar. Aí a gente entra na faculdade e tem algumas surpresas, para não dizer muitas. Pois é, eu acho que tem um choque entre as nossas expectativas e a realidade do que é um curso superior, né, do que é a realidade lá de uma universidade. Mas, na verdade, são dois grandes papéis, né, de um curso de licenciatura. O primeiro deles é ensinar aquele conteúdo que nós vamos ter que ensinar para crianças e jovens, né? Mas não ensinar aquele conteúdo, ensinar o aprofundamento científico relativo àquele conteúdo, né? Então, eu, por exemplo, sou professor de geografia, então eu não posso estudar a geografia numa faculdade, né, numa licenciatura de geografia, exatamente a geografia que eu vou ensinar. Inclusive, a geografia que eu vou ensinar pressupõe-se que ela já esteja relativamente aprendida. Eu vou mais a fundo, né? Eu vou estudar um pouco mais a fundo a geomorfologia, eu vou estudar um pouco mais a fundo a climatologia, a economia, né, a cartografia, a geopolítica. Eu vou estudar um pouco mais a fundo a agricultura, a formação de solos, para que eu possa ter a segurança necessária quando na sala de aula estiver, de transitar, de andar, de me mover pelo conteúdo com segurança. Então, o aprofundamento científico naquilo que eu vou estudar é o primeiro papel de uma licenciatura. O segundo papel tem a ver com nos ensinar a fazer transposição didática. E esse, né, é o nosso tema de hoje. Fazer transposição didática dos conteúdos, né? Mas afinal, o que é transposição didática? Eu sou o Júlio Furtado e esse é o Papo Pedagógico número 8. E o tema do nosso papo hoje é transposição didática, né? Que expressão é essa? Que palavrão é esse? Bom, transpor um conteúdo didaticamente é transformá-lo de maneira que ele fique do jeito que o aluno entenda. Tem um pouco a ver com traduzir, né? Como a gente já falou, na faculdade, né, lá na licenciatura, a gente aprende os conteúdos que nós teremos que ensinar mais tarde, mas nós aprendemos numa linguagem científica, né? Nós aprendemos com um nível de elaboração científico para que aquilo fique bem aprendido e nos dê a segurança necessária para que a gente ensine aquilo futuramente. Mas acontece que não basta, o ato de ensinar, ele se concretiza nessa tradução, né? Por isso que ensinar não é para qualquer um. Descobrimos a especificidade profissional, né, aquela profissão chamada professor, né? O que o professor tem de específico? Ele sabe fazer transposição didática. Se algum dia lhe perguntarem o que o professor faz de específico em sua profissão, aí você responda sem medo de errar: eu aprendi a fazer transposição didática. E deixa todo mundo assim com aquela cara de interrogação. Na verdade, quando a gente aprende realmente a fazer transposição didática, está tudo ótimo. O grande problema é que as licenciaturas, os cursos superiores que têm como objetivo formar professores, não são tão bons em ensinar transposição didática. De repente, não são nem tão bons em ensinar o conteúdo científico também, né? Então, no fundo, a verdade é, a gente tem que sair da faculdade, salve-se quem puder, e vai se virando, estuda daqui, e pergunta dali, tira uma dúvida de lá. Bom, mas já dissemos, fazer transposição didática é traduzir o conteúdo de uma maneira, numa linguagem, que o aluno entenda, de acordo com a faixa etária desse aluno, né? Logo, a gente está falando de uma transformação de linguagem, né? Eu, quando vou falar, por exemplo, de economia para uma turma de 6º ano, que a média etária é ali entre 10 e 12 anos, eu preciso entender, eu preciso traduzir economia, né, para uma faixa etária desse nível. Eu preciso usar exemplos apropriados, eu preciso propor atividades que essa faixa etária entenda, né, e mais do que entenda, que essa faixa etária se motive, não é isso? Eu não posso pegar o conhecimento científico que a faculdade me ensinou, no meu caso específico em geografia, e da mesma forma que eu aprendi na faculdade, e retransmiti-lo lá para os meus alunos de 6º ano. Você imagina, né? Se assim fosse, qualquer um podia ser professor, pensa bem. É só ter capacidade de aprender. Aí você entra na
sala de aula e repete aquilo que você aprendeu, é só repetir. Exatamente do mesmo jeito que ensinaram para você, você ensina. Agora, imagina o descompasso, né? Ou seja, repetir, explicar para uma turma, vamos aí pegar o 6º ano novamente como exemplo, da mesma maneira que foi explicado para a gente, com a linguagem científica, não é isso? Essa é o que nos faz bons professores. A capacidade de saber traduzir o conhecimento científico num nível e numa linguagem que aqueles alunos daquela faixa etária vão entender, né? Vão compreender, vão se motivar a aprender. Não é isso? Uma vez eu vi uma aula de história para uma turma exatamente de 6º ano. Eu estava passando pelo corredor e dei aquela paradinha e ouvi um trecho da aula. E a professora estava falando, né, lá no alto da sua erudição, ela estava falando exatamente o seguinte, que eu nunca mais esqueci. A economia colonial brasileira era sustentada pelo tripé escravidão, monocultura e oligarquia rural. Aí eu pensei, nossa, meu Deus, ela agora vai traduzir tudo isso, né? À frente dela tem crianças de 11 anos, em média 12. E ela não, ela continuou no mesmo nível linguístico. E eu fiquei imaginando, olhei por uma frestinha da janela, as carinhas. Por sinal, eu dava aula na época para essa turma. Carinha dos meus alunos, olhando a professora falar que a economia colonial era sustentada pelo tripé, né? Tripé, oligarquia, monocultura, né? Ou seja, no caso, essa professora ela não conseguiu fazer a transposição didática. Quando é que a gente não consegue fazer a transposição didática? Quando a gente simplesmente repete aquilo que é o cientificamente posto, né? Da mesma maneira que aprendeu. Então a gente simplesmente ali está repetindo alguma coisa que muito provavelmente os alunos não estão entendendo. Por isso, a importância da gente trocar entre nós professores, né? Porque a gente não tem que ter clareza de fazer a transposição didática para todos os conteúdos que a gente ensina. Então, muitas vezes, é virar para alguém e falar assim, escuta, como é que você ensina isso, cara? Como é que é para você isso? Eu não consigo fazer o aluno entender bem isso. Como é que você faz? Me dá uma dica aí, rapaz. Vai lá, me conta aí como é que você faz nas tuas aulas. A gente tem que intensificar essa troca entre nós, né? Para fazer uma boa transposição didática, nós precisamos conhecer também bem quem? Os alunos. Porque é na linguagem deles que uma boa transposição didática acontece. É no mundo deles, os exemplos que se aproximem deles, não é isso? Então, e essa linguagem ela vai mudando, né? Essa motivação deles vai mudando. Por isso a gente tem que conhecer os nossos alunos, conversar com eles, perguntar o que é isso, que linguagem é essa que ele está usando, né? Ou seja, entrar na deles, para que a nossa transposição didática possa ser bem feita, já que transposição didática tem a ver com essa tradução para esse mundo, para essa linguagem, de forma que esse aluno entenda. E isso é aquilo que nós professores temos de mais específicos, ok? Vamos pensar sobre isso? Como é que anda a sua transposição didática? Pois é, isso é alguma coisa que a gente tem que, pelo resto da vida, se aperfeiçoar. Deixa aqui embaixo os seus comentários. Se você ainda não assistiu os outros papos pedagógicos, eles estão lá, guardadinhos no canal Sala dos Professores do YouTube, esperando por você. Se você gostou, encaminha isso para um outro professor, encaminha esse link para algum colega professor que também possa fazer lá algumas reflexões importantes, né, sobre a nossa prática. Valeu pela sua companhia e até o próximo Papo Pedagógico!